Olá, me chamo José Vicente, faço parte da UC de Topografia e Geotecnia e o nosso trabalho é de pavimentação de estradas, formado por José Vicente da Silva Neto, André Luiz Gonçalves e Jonathan Vidal. O objetivo geral do trabalho é descrever os princípios de pontos sobre a pavimentação de estradas e os objetivos específicos é descrever sobre os princípios tipos de pavimentos flexíveis, semi-rígidos e rígidos e mostrar as características dos pavimentos sustentáveis, descrever sobre os diversos tipos de pavimentação asfálticas, descrever sobre os tipos de pavimentação em concreto e falar sobre as condições de estradas brasileiras, apontando sobre as patologias mais comuns nas estradas brasileiras. As definições de pavimentos. A palavra pavimento se refere a toda a estrutura existente nas ruas feitas para a locomoção de pessoas, carros, bicicletas, entre outros. Desta forma, podemos conceituar pavimentos como uma estrutura de várias camadas e espessura limitadas, construída em cima de uma superfície final de terraplanagem, destinada economicamente e tecnicamente a suportar os pesos dos veículos que trafegam por elas a clima, procurando proporcionar aos usuários melhoria nas condições de rolamento, como economia, conforto e segurança. A origem da pavimentação. A origem da pavimentação, porém, da China, país em que inventou. Bem mais tarde, os ramos aperfeiçoaram as estradas instaladas e pavimentos de drenagem como intuito de torná-las mais duradouras. Segundo os autores alemães, durante a fase áurea da Roma, mais de 8 milhões de quilômetros de estrada foram construídas, permitindo os dominadores de transporte, legiões de militares e um acesso a bens disponíveis no quais territórios denominados os ramos. Os romanos também procuraram estabelecer rotas por terra mais racionais para galgar montanhas e atingir os principais portos dos Mediterrâneos, combinando maiores de transporte de maneira mais eficiente que estrategistas poderiam conceber. Nesse slide, a estrutura do pavimento é formado por revestimento asfáltico, a base, subbase, reforço do subleito e o subleito. Existem três tipos de pavimentos: pavimentos rígidos, pavimentos semi-rígidos e pavimentos flexíveis. Pavimento rígido. A pavimentação rígida é toda pavimentação cuja rigidez é muito elevada em relação às camadas inferiores, observando assim todas as tensões que advêm de carregamentos nela aplacadas, geralmente constituído por concreto. Espessura varia de 15 a 40 centímetros, caracterizando por sua elevada rigidez em relação às camadas inferiores, fundação ou camada de base tratada com ligantes hidráulicos. Eles são duráveis, resistíveis e suportam bem impacto e mais do que o pavimento flexíveis e absorvem praticamente todas as tensões provenientes de carregamentos aplicados, podendo ser extremamente resistente
o revestimento é feito com cimento Portland. Os pavimentos semi-rígidos são tipos de híbridos de pavimentos que combinam características de pavimentos flexíveis e rígidos. Pavimentos flexíveis é aquele que todas as camadas sofrem deformações elásticas significativas sobre o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas aproximadamente equivalentes entre as camadas. Nos tipos de pavimentos rígidos, o pavimento de concreto simples é um pavimento de concreto Portland, em que são contidos pelo próprio concreto todas as tensões solicitadas, com ausência de qualquer armadura distribuída. Pavimentação do tipo white top consiste em uma nova camada de revestimento de um antigo pavimento, seja ele asfáltico ou concreto. Vou passar agora para Jonathan Vidal e ele vai falar um pouco de pavimentação do concreto rolado, pavimentação com peças em concreto pré-moldados e pavimentos sustentáveis, que são sistemas de revestimentos de pisos que são projetados para serem ecologicamente estrutural armada. Nesse tipo de pavimento é utilizada uma armadura em sua estrutura. Sua função é direcionada a conter as tensões de tração na fricção que se formam sobre a placa. Nesse tipo de pavimentação, a armação tende a ser colocada na região inferior às placas, onde deve ocorrer maior concentração de esforço. Esse tipo de piso associa a ótima resistência à compressão do concreto e a ótima resistência à tração das barras de aço. Como resultado, obtém placas de concreto de menor espessura e de dimensões maiores em relação aos pisos de concreto simples e aos pisos com armadura de retração. Pavimentação de concreto rolado. Para locais onde há circulação de veículos que transitam em baixa velocidade, indica-se o concreto compactado, também conhecido por concreto rolado, que evita futuros desgastes e deformações. Pavimentação com peças em concreto pré-moldados. Essas pavimentações, formadas por peças pré-moldadas, podem ser feitas nas mais variadas formas, postos com ou sem a presença de articulações rejuntadas com asfalto. A pavimentação com peças em concreto pré-moldado é indicada para locais tais como estacionamento ou desvios de tráfego leve. Tem também os pavimentos sustentáveis, né? Os pavimentos sustentáveis são sistemas de revestimento de pisos que são projetados para serem ecologicamente corretos e socialmente responsáveis. Dessa maneira, são desenvolvidos levando em consideração a minimização do consumo de energia, a redução da emissão de poluentes, o uso de materiais recicláveis ou renováveis, a melhoria da qualidade do ar e da água, além da prevenção da biodiversidade. Continuando com pavimentos sustentáveis, a sustentabilidade tem sido um tema que gera preocupação para toda a sociedade moderna. Na engenharia não é diferente. O grande número de entulhos e resíduos provenientes da indústria e da construção civil tem gerado problemas para o meio ambiente. Diante disto, as estradas sustentáveis vêm como uma solução para este quadro. O objetivo dessa tecnologia é fazer com que a reutilização de resíduos e entulhos, tanto industriais como dos centros urbanos, sejam empregados nas estradas de maneira satisfatória para a engenharia. Falando mais um pouco sobre pavimentos sustentáveis, as vantagens dos pavimentos sustentáveis. Existem várias vantagens em optar por pavimentos sustentáveis em vez de soluções tradicionais, sendo as principais: prevenção dos recursos naturais. Todavia, os pavimentos sustentáveis utilizam materiais obtidos de fontes renováveis, como a madeira certificada, o bambu. Além disso, muitos desses materiais são reciclados ou reaproveitados, reduzindo a necessidade de extração de recursos naturais.
Redução do impacto ambiental. Os pavimentos sustentáveis ajudam a reduzir o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa, assim como os materiais como concreto permeável permite infiltração da água no solo, evitando problemas de drenagem, contribuindo para a recarga dos lençóis freáticos. Qualidade do ar e da água. Alguns pavimentos sustentáveis projetados para melhorar a qualidade do ar interior, reduzindo a concentração de compostos orgânicos voláteis e outros poluentes. Além disso, os sistemas de drenagem sustentável contribuem para a filtragem de água, removendo contaminantes e melhorando a sua qualidade, conforto e bem-estar. Pavimentos sustentáveis podem proporcionar um ambiente mais confortável e saudável para os usuários. Alguns exemplos incluem a utilização de materiais de isolamento acústico que reduzem o ruído do ambiente e a adoção de sistemas de aquecimento radiante, que oferecem uma distribuição de forma do calor. Também conhecido como asfalto verde, é uma alternativa ao asfalto tradicional que utiliza materiais reciclados ou renováveis em sua composição, além de tecnologia que reduzem as emissões de CO2 durante o processo de produção. Esse tipo de asfalto é fabricado a temperaturas mais baixas, utilizando menos energia e emitindo menos poluentes, o que ajuda a minimizar os impactos ambientais entre os materiais comuns utilizados. Estes resíduos de borracha de pneu, plásticos reciclados e resíduos industriais. Os benefícios do asfalto ecológico para as cidades. A implementação de asfalto ecológico oferece uma série de vantagens, tanto ambientais quanto econômicas, que estão moldando o futuro das cidades de forma positiva. Aqui estão alguns dos principais benefícios: redução do impacto ambiental, menor emissão de gases poluentes, durabilidade e redução de manutenção, conforto e segurança viária. A quantidade das rodovias federais brasileiras, a qualidade das rodovias federais brasileiras alcançou um patamar histórico em outubro de 2024, atingindo 75,1% de estradas classificadas como boas. Este índice é o mais alto já registrado desde o início da série histórica do Ministério do Transporte e é resultado da ampliação dos investimentos em infraestrutura viária no Brasil. O asfáltico é constituído por um ligante betuminoso derivado do petróleo, que possui propriedades de adesivo, termoviscoplástico e permeável à água e pouco reativo. Apesar do material apresentado possuir uma baixa reatividade química, ele está sujeito à deterioração pelo contato com o ar e da água, devido a alguns fatores que a falta de manutenção, fiscalização, a ausência de mão de obra qualificada e quantidade irregular de materiais. O pavimento está propício ao surgimento de patologias. As fendas. A fenda se traduz como qualquer descontinuidade na superfície do pavimento, que conduza a aberturas de menor ou maior porte. As fendas apresentam-se sob as formas de fissura ou de trinca, já que as trincas são subdivididas
como isoladas e interligadas. A fissura é classificada como a fenda de largura capilar existente no revestimento, posicionada longitudinal, transversal ou obliquamente ao eixo da via, somente visível à vista desarmada de uma distância inferior a 150 metros. Vou dar continuidade na apresentação, falando um pouco mais sobre as patologias mais comuns nas estradas brasileiras, né? Eu vou falar nesse slide aqui agora sobre afundamento. O afundamento consiste na deformação permanente do revestimento asfáltico ou em camadas anteriores caracterizada por depressão da superfície do pavimento, acompanhada ou não de solevamento, compensação volumétrica lateral, podendo apresentar-se sob a forma de afundamento plástico ou de consolidação. A principal causa para o surgimento de afundamento é provocado pelo excesso de carga de veículos sobre o pavimento. Ondulação. Deformação caracterizada por ondulações ou corrugações transversais na superfície do pavimento. As ondulações são também deformações transversais do eixo da pista, que frequentemente são causadas pela consolidação diferencial do subleito. As ondulações diferentemente da corrugação apresentam ondas com comprimento diferentes entre duas cristas, no qual resultam em fenômenos distintos. Entre duas cristas da ordem de metros são decorrentes de fenômenos diferentes. Esse defeito é resultado da má distribuição do ligante em camada de concreto bituminoso, na qual ocorre o arrastamento da mistura por excessiva deformação plástica ou de decorrente deformação da fundação. Escorregamento. O escorregamento consiste no deslocamento de revestimento em relação à camada subjacente do pavimento, com aparecimento de fendas em forma de meia-lua. A formação de trinca com formato de meia-lua é devido à falta de aderência ou à falta de limpeza durante a execução da camada de revestimento e da base, ou a massa asfáltica tem baixa resistência. Normalmente, essa patologia é encontrada em locais com tráfego volumoso em áreas de frenagem e intersecções. Exudação. Excesso de ligante bituminoso na superfície do pavimento causado pela migração de ligante através do revestimento. A principal causa para o surgimento dessa patologia está relacionado à alta temperatura, que provoca a dilatação do asfalto devido ao excesso de ligante. O pavimento está sujeito a sofrer uma redução de macrotextura. Panelas ou buracos são cavidades que se formam no revestimento por diversas causas, sendo capazes de alcançar as camadas inferiores do pavimento, provocando a desagregação dessas camadas. O surgimento das panelas consiste na evolução das patologias do tipo fenda, desgaste e afundamento que não foram tratadas, que é patologias do tipo fenda, desgaste e afundamento que não foram tratadas, que à medida que progride com o tempo forma um buraco ou cavidade no revestimento, que está suscetível a passar para camadas inferiores. E as considerações finais, é que as rodovias possuem uma grande relevância na atividade econômica nacional. Observou-se que o estado de conservação da superfície do pavimento é um dos elementos de mais fácil percepção ao usuário da rodovia, pois os defeitos e irregularidades nessa superfície afetam o seu conforto e a segurança ao rolamento do tráfego, bem como diminuem a durabilidade dos componentes veiculares. O pavimento flexível é mais utilizado no Brasil, pois o investimento
durante a implantação é relativamente pequeno comparado ao rígido. Para que seja realizado o processo de reparos, é importante que alguns fatores sejam levados em consideração, como o tempo de execução desse reparo deve ser o mais rápido possível, tendo em conta que toda interrupção pode causar riscos aos usuários. É necessário que os trechos a serem reparados sejam os mais curtos possíveis, de modo que não cause transtornos àqueles que fazem o uso da via. É isso, obrigado.